Olá, meu nome é Andreia, eu sou coach e eu tô aqui para contar para você um pedacinho da minha história. Você deve ter visto um post que eu fiz no Facebook sobre a minha palestra Realize Seus Sonhos na Universidade Estácio de Sá. Eu falei para quase 100 pessoas. Você pensa que sempre foi natural para mim e que eu fiz isso em toda a minha vida? Não! Até bem pouco tempo atrás eu tinha pavor de falar em público. Eu sempre fui considerada uma menina tímida e eu não gostava de me expor. Então falar em público estava fora de cogitação. Eu tinha um medo paralisante, chegava a ser assustador. Então eu evitava qualquer situação que eu tivesse que falar em público. Tá, nos trabalhos de faculdade e do MBA, eu até falava, mas era assim. Ou eu li o PPT, como se fosse um robozinho, ou eu falava de menos, ou eu falava de mais. E agora, em reuniões de equipe, certa vez numa reunião eu perdi a voz. Meus colegas zombaram de mim. A Andreia perdeu a voz na reunião. Mas isso me incomodava. Eu ficava triste. Só que o medo, ele era paralisante. Até quando eu usava o microfone, o efeito colateral físico era tremedeira. A minha mão tremia e eu quase que tinha que largar o microfone. Então, eu evitava essas situações, porque eu não me sentia confortável. Então, eu fugia como o diabo da cruz de ter que falar em público. Bom, mas vocês viram que eu superei. Então, eu senti aquela dor e hoje eu sou uma pessoa transformada. E por incrível que pareça, eu descobri que eu tinha um talento oculto. Isso, por causa de um bloqueio, desse medo de me expor, eu não sabia que eu me sentia bem falando em público. Então, eu superei esse medo e hoje eu consigo falar, né? Claro, no início dá aquele friozinho na barriga, mas depois flui. E o mais interessante é que perceber que eu tinha esse talento e desenvolver esse talento melhorou, aumentou o meu potencial e me deixou uma pessoa mais feliz. E você? Imagina se você descobrisse que você tem um talento e que pudesse te deixar mais feliz e satisfeito com a sua vida. E eu posso te ajudar. Bom, vou aproveitar esse vídeo para te dar algumas dicas se você também tem dificuldade de falar em público. São dicas que eu usei para mim e que funcionam. A primeira delas é, você tem alguém que poderia se espelhar? Né? Na minha empresa, onde eu trabalhava, eu tinha uma pessoa que dava treinamento e que eu admirava. Então eu me espelhava nela. Você não vai copiar. Você tem que ser autêntico, tem que ser natural. E com o tempo você vai imprimir o seu jeito. Mas quando eu via aquela pessoa falando, e eu tentava, digamos, de alguma forma, né? Um dia eu vou falar como ela. Isso funciona. Uma outra dica é escrever um roteiro, um script, e praticar em voz alta diante do espelho. Isso se você não tiver nenhuma plateia para praticar. Mesmo que na hora da apresentação você não siga o roteiro, porque talvez tenha que fluir, né? Caso surja algum imprevisto, você vai se sentir mais seguro. E o mais importante é amar o seu tema. Se você domina o assunto, aquele assunto vai ser natural quando você estiver falando. O importante é realmente se sentir confiante dominando o assunto. Outra coisa, você tem que se amar. Ame-se, confie, se sinta seguro, porque vai fluir, tá? Então, deixa aquele friozinho na barriga de lado, que vai acontecer nos primeiros minutos, e depois você vai se ver gostando de estar compartilhando as suas ideias. E uma outra dica muito valiosa, pense que você vai estar compartilhando as suas ideias com pessoas que estão ávidas por aquela informação. Talvez você ali seja o que saiba mais sobre isso. E, importante, a plateia torce por você. A plateia adora ver um orador bem-sucedido. Então, ame-se. Uma outra dica, que às vezes também me incomodava. Haverá sempre pessoas desinteressadas na plateia. Não foque nelas.
Foque naquelas pessoas que estão sorrindo para você ou que estão fazendo perguntas e que têm realmente um interesse genuíno no que você está falando. Sempre vai haver. E se você focar nessas pessoas, você vai se sentir muito mais seguro, muito mais confiante. Portanto, ame a sua audiência. Bom, essas são as dicas que eu tenho aqui para você hoje. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta ou então deixe seu comentário, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Obrigada!